não sei, eu sono. Mas Deus assim com muita força. Quem te ensinou a pôr assim uma aberta? Estava a segurar as máquinas, não Também. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu e a Ana França hoje estamos aqui comentadoras fixas, não é? Estamos com fundação. Tenho aqui comigo a Ana Gomes, quem sou grande admiradora há muito tempo. E que me tinha dito aqui há uns anos que tinha um livro, queria escrever um livro sobre o seu testemunho sobre o que se passou em Timor, de Jakarta, estando em Jakarta, enquanto representante da secção portuguesa que foi abrir lá em 1999. Eu estive há algum tempo à espera desse livro. Até que a Ana arranjou esta solução ótima que foi: eu vou convidar a Bárbara Reis, e a Bárbara Reis que está ali, que aliás devia estar aqui, não é? E a Bárbara Reis faz-me perguntas e faz a investigação dela, e fazemos várias, a partir de várias conversas, terá o seu livro. E assim, pronto, e depois com a Bárbara Reis a coisa correu melhor, porque de facto os prazos foram cumpridos, porque nada como ter uma jornalista que tem assim fama de ser muito rigorosa com os prazos. E chegou-nos este Diplomacia Todo o Terreno. É um livro sobre diplomacia, é um testemunho pessoal, mas eu francamente fiquei a aprender imenso sobre diplomacia, sobre o potencial da diplomacia. Nós aqui em Portugal, nesta fase, víamos no telejornal que a Ana Gomes tinha de visitar o Xanana, e que a Ana Gomes, quer dizer, nós sabíamos que estava a fazer um trabalho muito importante, mas era uma coisa sempre tudo muito pela rama. E não tínhamos qualquer noção das dificuldades e das condições que a Ana viveu. Está também a Ana França, que escreveu este livro sobre Lampedusa, que também é muito recente, que nos fala, após várias visitas a Lampedusa, que nos faz um retrato. Além de estar focado no grande acidente de 2013, no grande naufrágio de 2013, conta-nos o percurso de algumas pessoas, nomeadamente conta-nos duas histórias com finais diferentes, mas faz uma análise que para mim, enquanto leitora, também foi muito interessante, que é da própria terra, de como é que a população que vive em Lampedusa, como é que lida com aquele, sendo uma região muito turística também, com praias paradisíacas, como diz a Ana França, como é que lida com este cotidiano de estarem sempre a chegar barcos ou a naufragarem, ou seja, como é que estas duas realidades. E conta-nos algumas histórias que são muito marcantes e muito tristes. Eu acho que nos contaram algumas histórias que são que consegue transmitir. A Ana França tem essa vantagem, é uma jornalista de Expresso, é uma jornalista, uma grande repórter. Escreveu também um diário sobre a Ucrânia, e este livro sobre Lampedusa eu acho que é uma grande novidade aqui em Portugal, porque nos fala deste tema dos refugiados de uma forma muito intensa e muito crua também. Portanto, não é uma leitura muito leve, mas é uma leitura que eu acho que todos deveríamos fazer. Eu ia perguntar à Ana Gomes, porque também é um dos temas do seu livro, como é que foi, sendo mulher,
enfrentar todo o tipo de os acontecimentos e gerir e conseguir chegar ao seu destino, sabendo que estávamos perante sociedades muitíssimo machistas. Portanto, eu queria começar por contar isso. Obrigada, é um prazer estar aqui, em particular com a Ana França e com a Bárbara ali, embora ela devia estar aqui. Ela é que escolheu estar ali. Mas a Bárbara foi, de facto, como disse esta outra Bárbara, essencial para eu me organizar, porque foi justamente, eu estava a escrever um livro quando houve o ataque russo à Ucrânia em 22 e destrambelhou-me de tal maneira que eu não conseguia pensar, saber mais nada senão do que se passava na Ucrânia. E ao fim de 3 meses de não ligar à questão de Timor e ao livro que tinha-me comprometido a escrever sobre o processo de Timor, lembrei-me que a Bárbara Reis me tinha desafiado, vamos fazer uma coisa em conjunto. Eu disse, se eu fizer isto com a Bárbara Reis, ela se calhar disciplina-me. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bárbara conhecia muito bem o processo de Timor, visto que ela tinha também vivido lá, pelas Nações Unidas, depois trabalhando com o Sérgio Vieira de Melo, obrigou-me a um calendário, obrigámos-nos a um calendário de trabalho que produziu este livro que aí tem, que relata no fundo só apenas o ano de 99, que é o ano, nós tínhamos pensado inicialmente cobrir os 4 anos da minha estadia em Jakarta, mas chegámos ao fim do ano de 99 e dissemos está feito, que o essencial estava ali. E no fundo era o processo que levava à realização do referendo que deu, portanto, a oportunidade para os timorenses se pronunciarem. E, ao mesmo tempo, o processo diplomático em que nós, portugueses, fomos trabalhando, acompanhando, e em que o ator principal, obviamente, é o povo timorense e são os dirigentes de Timor. E é muito importante estar aqui com a Ana França e a comentar em particular este livro que acaba de sair, que é poderosíssimo. Preparem-se, porque mesmo para quem conhece bastante bem a problemática dos refugiados e viu muita coisa, como é o meu caso, em Timor e não só, ler este livro é um murro. Não é no estômago, é nas consciências, cada um de nós. E é um murro que nós precisamos. Hoje mais do que nunca em Portugal e na Europa. Porque não é, no fundo, não é sobre refugiados, não é sobre migrantes, não é sobre aves migrantes, como a certa altura a Ana diz. É sobre seres humanos. E foi isso também que esteve presente no processo de Timor. E talvez o facto de ser mulher, quer dizer, porque é que eu fui escolhida para ir para a Indonésia? Porque há muitos anos trabalhava no processo de Timor, conhecia o processo de Timor, sabia que era preciso termos alguém na Indonésia que entendesse a janela de oportunidade que se nos oferecia com a queda do regime ditatorial de Suharto, e eu sabia disso. E o facto de ser mulher não era um handicap, até talvez fosse um extra, digamos, em termos de sensibilidade e capacidade de relacionamento. Embora, como verão, na história que nós contamos, eu e a Bárbara temos feito muitas conversas por países fora sobre este livro, e esse episódio vem sempre à baila. Eu quase que fui expulsa como persona não grata da Indonésia e fui salva in extremis, não conto mais, por ser mulher. Porque funcionou a meu favor. É só uma mulherzinha que está a dizer isso. Portanto, talvez o facto de ser mulher me desse uma sensibilidade especial. Talvez. Mas não quer dizer que não haja homens que tivessem a mesma sensibilidade, obviamente. E devo-vos dizer, o tema hoje, obviamente, é refugiados, que a parte menos visível, a Bárbara disse, aqui em Portugal seguiam de longe, eu tinha que me levantar às 3 da manhã para ir fazer diretos para o telejornal.
tenho no livro umas fotografias em que eu estou às 3 da manhã no telhado do Hotel Mandarim, no centro de Jakarta, a fazer diretos para o nosso telejornal. Dormi umas horas, vinha rapidamente fazer o direto e ia para a cama mais umas horitas. E porque isso também foi muito importante, o poder político. Nessa altura era o Presidente da República, Jorge Sampaio, Primeiro-Ministro António Guterres, Ministro dos Negócios Estrangeiros, quem me dava, no fundo, instruções, Jaime Gama. E o Jaime Gama, quando eu fui para lá e quando nomeou para lá, logo me disse: você tem que estar preparada para falar com a imprensa. Os diplomatas, nessa altura, e ainda hoje, não estão preparados para falar com a imprensa. Mas o Jaime Gama disse-me: o povo português tem que perceber exatamente o que vai passar. Lembram-se que houve um tempo em que não se compravam uns ténis se se sonhasse que os atacadores eram feitos na Indonésia. E de repente Portugal estar a negociar com a Indonésia uma saída para Timor era muito suspeito. E portanto a percepção do ministro, inteligentemente, foi: é preciso explicar, o povo tem que perceber e portanto você tem que dar a cara e tem que falar. E também talvez nesse aspecto o ser mulher tivesse ajudado. Não sei. Terão que perguntar ao próprio Jaime. Mas a verdade é que talvez tenha havido algumas coisas que, por uma intuição feminina, digamos, mas eu não estava a trabalhar sozinha, eu tinha uma equipa que foi comigo, não estava a trabalhar sozinha, nem lá, nem cá, estava sempre em contato com Lisboa. Mas houve um aspecto que foi ainda menos visível do que aquilo que a Bárbara disse. E esse foi um tempo, digamos que, um tempo de grande solidariedade em Portugal. De grande. Eu lembro-me do Primeiro-Ministro António Guterres me telefonar a dizer: tenho o povo português na rua, vestido de branco, a exigir que se faça alguma coisa para o povo de Timor. E ele tinha acabado de dizer isso, ele estava-me a contar que tinha acabado de dizer isso ao Presidente Clinton, e dizia: eu não vou poder ter os soldados de Portugal no Kosovo se ninguém faz nada para salvar os timorenses. Tenho o povo português na rua, vestido de branco, a exigir uma intervenção em solidariedade com o povo de Timor. Foi um grande tempo em que os portugueses se uniram em solidariedade com o povo, em relação ao qual sabiam que tinham, mais do que obrigações, tinham esse sentimento de solidariedade. Podiam fazer a diferença e fizeram a diferença. Fizemos a diferença. Eu não sabia bem o que é que se passava. A história da manifestação de todos vestidos de branco, eu soube pelo Primeiro-Ministro António Guterres. Toda a gente estava aí na imprensa e nos mídias a falar disso. Por causa da distância, por causa da diferença horária, etc. Há um outro aspecto do nosso trabalho lá em Jakarta que não teve a menor visibilidade em Portugal, como eu digo aí, mas foi aquele que para mim foi mais compensador pessoalmente, mais difícil, mas se eu olhar para trás foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi exatamente tratar dos refugiados, ocupar dos refugiados. Havia imensos timorenses, para mim, que queriam sair da Indonésia rapidamente para Timor, logo a seguir ao referendo. E evacuá-los era uma operação logística louca, que implicava de negociações diplomáticas, não só aspectos logísticos que nós não tínhamos tão longe. E as pessoas tinham expectativas em relação a nós. Depois, os militares indonésios tinham trazido 250 mil timorenses para Timor Ocidental e para outras ilhas da Indonésia do leste. E ao fim de algum tempo, essas pessoas, por muito bem que tivessem sido acolhidas no início, de repente estava a ser tremenda a dificuldade, as contradições com a população local. A Ana França, neste livro sobre Lampedusa, fala exatamente disso. A população quer ajudar, quer ser solidária, mas ao fim de algum tempo também acha que não tem capacidade e é muito duro, é muito difícil. Há sempre uma gente extraordinária, umas quantas pessoas extraordinárias, mas esse é exatamente o terreno em que extremistas da direita, antissolidária, anti-migração,
anti-refugiados, xenófobos, racistas vão trabalhar. A Ana conta isto aqui com, por um lado, o trabalho extraordinário de elementos da população de Lampedusa e de gente solidária de todo o mundo, que se mobiliza para ir ajudar os migrantes e para impedir mais naufrágios, mas ao mesmo tempo o pasto que aquilo é para a extrema-direita da Liga Norte, do Matteo Salvini, para exigir políticas diferentes, fechamento de fronteiras, todo o tipo de coisas completamente contrárias aos deveres de qualquer país da União Europeia, nos tempos da Convenção das Nações Unidas dos Refugiados, nos tempos da própria história da Europa sobre refugiados, porque, não se esqueçam, a Convenção das Nações Unidas sobre refugiados foi feita em 1956 por causa dos refugiados europeus da Hungria, no seguimento da Segunda Guerra Mundial e da invasão, enfim. Ora bem, eu trabalhei exatamente nesse processo e devo dizer que ao fim de um ano, num esquema de colaboração que nos implicou uma grande criatividade e uma grande aliança com as próprias autoridades indonésias, com a comunidade internacional, 150 mil timorenses tinham voltado, os 250 mil. E uma grande mobilização da própria sociedade timorense, dos líderes, mas também da sociedade timorense, que criou um sistema extraordinário, inspirado no modelo sul-africano, das chamadas comissões de verdade e reconciliação, para que as comunidades que ficaram aceitassem aqueles que iam sair para voltarem para o seu terreno. É um processo extraordinário, de que eu não falo muito aqui, mas é que, por exemplo, o jornalista Adelino Gomes, na altura, documentou abundantemente e que eu recomendo, porque é muito importante. E por isso eu digo-vos, eu depois, como mais tarde como deputada europeia, não só pela experiência que eu tinha vivido em Timor, por causa de Timor, nesse processo de repatriamento dos refugiados, que era uma condição política essencial, não só de justiça, de humanidade, mas de estabilidade para o próprio futuro de Timor, porque se eles estivessem desenraizados, eles seriam também facilmente manipuláveis e instrumentalizáveis para projetos de estabilização de Timor. E, portanto, era uma questão também política importantíssima, o que os dirigentes timorenses rapidamente perceberam e, por isso, cooperaram de forma tão exemplar. Ora bem, a Ana, neste livro, eu vou falar-me rapidamente, mas mais uma vez recomendo, ela explica exatamente neste relato que começa, vou chamar de Massacre das Crianças, 2013, e eu acompanhei isso de perto. Eu fui a primeira relatora do Parlamento Europeu nomeada para a Líbia, exatamente porque a Líbia tinha, ainda com Gaddafi, tinha acabado de expulsar 400 eritreus que tinha nos seus centros de detenção e deixá-los morrer no deserto à conta das pressões que a União Europeia fazia e faz. Está pior ainda, e ainda já esteve muito pior, tenho a suspeita. E eu fui, portanto, a primeira pessoa a ser nomeada exatamente por causa dessa crise dos 400 eritreus. O livro é baseado nas histórias de dois eritreus em particular, Salomon e Adal, que têm exatamente experiências terríveis, que contam e conseguem sobreviver e conseguem adaptar-se com terríveis memórias e traumas e fazer pela vida e ajudar outros e ajudar outras pessoas. E eu vi isso. Portanto, eu no Parlamento Europeu tive muito a trabalhar nesta área, tive a faculdade de ir a vários destes sítios que a Ana aqui refere, não só em Itália, fiz várias missões, por exemplo, de acompanhamento da chamada UNAFOR, a Operação Sofia, e perceber a ligação que no fundo havia, a coincidência de interesses entre os setores mais, digamos, securitários, incluindo, como ela aqui refere, as empresas de segurança, as empresas privadas de segurança, que querem, digamos, canibalizar as operações da própria União Europeia, supostas de controle das fronteiras
ou supostas de salvamento de pessoas, mas no fundo têm um interesse, no fundo, coincidente com os dos traficantes de seres humanos. Porque o não existir vias legais, controladas, regularizadas para a entrada de refugiados e imigrantes é o terreno ideal para as redes de traficantes se desenvolverem e adaptam-se. A certa altura, a Ana conta aqui que alguns dos migrantes contam, eles pediam 1.500 euros, não pediam, ou dólares, não pediam mais porque sabiam que nós não podíamos pagar mais. Eles adaptam-se só para cá. E esta simbiose é perversa. Existe, de facto, a solução tem que ser regulação, controle, porque o descontrole, efetivamente, faz não só dá munições à extrema-direita, como estamos a ver aqui em Portugal, como dá negócio aos traficantes de seres humanos. E tudo isto à custa da vida de homens e mulheres, e em particular de mulheres e mulheres jovens. A Ana conta aqui vários casos terríveis de jovens raparigas, mulheres, que são no percurso para se salvarem, digamos, fazer esta travessia, são repetidamente violadas, repetidamente escravizadas. E isto é que somos seres humanos. E a Ana vai mais longe. Isto não é só, nós estamos a falar de refugiados, mas não é só de refugiados. Ela põe a questão: qual é a diferença entre um refugiado e um migrante económico? Todos os seres humanos que estão à procura de uma vida melhor, como os nossos. Foram para a França, a salto, ou para todo lado. Como já antes iam para o Brasil, ou iam para o outro lado. Este livro, sobretudo depois de termos ouvido a Lídia Jorge no último 10 de junho, este livro faz muito sentido. Leiam, por favor. Obrigada, Ana. Mesmo, muito. É sempre incrível ouvir isso, realmente que passou a vida a trabalhar para a tolerância. Não sendo, obviamente, a minha intenção ser ativista, tento escrever no sentido da tolerância, para normalizar qualquer tipo de vivência, não é? Seja a pessoa com uma deficiência, seja a pessoa migrante, seja a pessoa que esteja fora do normal, não é? Isso é sempre o que eu tento fazer. Isto não é uma apresentação do meu livro, só para por acaso terem ficado confundidos. Estão aqui 2 livros a serem hoje discutidos. Eu li o máximo que pude no tempo que tive do livro da Ana e da Bárbara Reis, que está aqui também, e achei incrível. É um livro só sobre um ano e é muito granular e muito detalhado, e isso para um jornalista é valiosíssimo. É impossível quase, eu estava sempre a voltar atrás e a tentar perceber exatamente o que é que vocês estavam a falar, porque eu não me lembro de Timor, do que aconteceu em Timor, então é uma coisa que eu tive de ir ler. Eu acho que a minha primeira memória de jornalismo, do que é jornalismo, é o massacre de Santa Cruz. Talvez seja a primeira vez que eu tive noção que havia no mundo coisas a acontecer que me chegavam através da rádio, da televisão, ou dos jornais não, porque aos 4 anos eu não lia, mas lembro perfeitamente da minha avó estar sempre a procurar naquele... mudava-se de canal tocando em botões, não sei se alguém se lembra disso. Da minha avó estar sempre à procura e o meu pai estarem sempre à procura de mais coisas sobre Timor. Se não estivesse a dar num sítio, estaria a dar na rádio, sintonizavam diferentes estações. E eu lembro-me do massacre de Santa Cruz. Lembro-me perfeitamente da televisão da minha avó estar em cima da cozinha, do frigorífico e a imagem ser péssima. Eu tenho essa memória hoje, porque agora eu sei que a televisão é em HD, não é? Mas a imagem ser super cheia de grão e realmente aquilo me chocar, porque até eu com aquela idade conseguia perceber que era uma perseguição, não é? E pronto, e agora percebo muito melhor porquê, o que aconteceu, quem é que foi morto. Aquilo era o funeral de um ativista e eu não sabia disso. Ao ler o livro, impressionou-me muito uma frase que impressionou-me não, porque se eu pensar um bocadinho, claro que os diplomatas pensam um bocadinho como jornalistas. A Ana diz que ser diplomata é ter de falar com o diabo.
às vezes. E é o pão nosso de cada dia. E é assim também que eu vejo o jornalismo. Se eu tiver que entrevistar alguém acusado de crimes horríveis, possivelmente mais que comprovados por testemunhos pessoais, por provas, por tudo, eu vou na mesma, porque aquela pessoa é um ator-chave daquele momento. Pode ser um ator-chave, provavelmente culpado de crimes contra a humanidade, pode ser. Mas é preciso ir falar com essas pessoas para um bem maior, não é? Porque de que é que nos vale não falar com os intervenientes num massacre? Certo, ele está a acontecer e aquelas pessoas são culpadas, mas para acabar com ele convém perceber o que é que o outro lado quer. E eu acho que o livro deixa isso muito claro, os pequenos passos minúsculos que contribuíram para a libertação de um povo e que foram feitos por pessoas que se calhar ninguém se vai lembrar do nome, ou estes livros são importantes, mas que não ficaram propriamente, não sei, Ana Guzmão, ok, mas ou tantas outras pessoas que mandaram um comunicado, que fizeram um telefonema à última da hora, que foram, como a Ana foi, ofender quase os militares, a dizer: vocês são culpados do que se está a passar, e se não são culpados são muito incompetentes e nenhuma dessas coisas é boa para uma força militar. E obviamente é daí que vem a história de quase ser enviada, não é? E expulsa como persona não grata, e é muito engraçado. Eu sublinhei, como acho que toda a gente ler o livro, essa é uma boa história que eu não vou contar, mas fiquei a pensar nisso, tal como os jornalistas, as jornalistas mulheres e as diplomatas mulheres às vezes têm acesso, ou podem ter acesso, a grupos sociais que os homens não têm acesso por várias razões, por várias razões que até dizem muito da condição feminina, por estarem muito mais ligados às cadeias militares, que as mulheres não estão, por estarem mais ligados à política, que as mulheres não estão, por serem conotados com uma facção ou outra, que as mulheres não são, porque lá está, não estão tão envolvidas na política. E isso é muito engraçado quando a Ana basicamente consegue safar-se por ser mulher. E outra coisa que eu também achei muito interessante ao ler o livro foi impressionou-me as semelhanças de métodos e táticas que as forças de ocupação utilizam em 80, 90, 70 e hoje, quando tudo o que se passa em Timor é vendido como um problema entre eles, como uma guerra civil entre eles, que não é. Como não é na Ucrânia. Não há uma guerra civil na Ucrânia. Nunca houve. Os elementos foram plantados, os elementos de estabilização que depois criaram de facto um problema civil, não foram os ucranianos que decidiram lutar contra os ucranianos. Isso é incrível ver que as táticas e os métodos são muito parecidos. Isso é lá com eles são bárbaros, eles matam-se uns aos outros, não é? E é uma forma de nos afastarmos do problema, porque não nos vamos meter numa guerra civil, certo? Só que ela normalmente tem outras razões por trás, e eu achei isso muito interessante, e também a questão de ir proteger os indonésios, não é? De ir proteger a etnia, que é exatamente o que Putin diz, que foi proteger os russos, quando não temos nenhuma prova de que houvesse um genocídio em curso. Portanto, eu gostei mesmo muito do que li até agora, ainda me falta se calhar a parte assim mesmo mais... que chega mesmo à festa da independência. A Ana Gomes deu não sei se ela se lembra disso, mas com um mero tweet, houve um texto que eu escrevi sobre Portugal ter entregado migrantes à Líbia e isso ser ilegal, e Ana Gomes com um tweet deu ao Expresso dezenas, talvez centenas de cliques sobre essa notícia, que nunca tinha tido o alcance que teve e nunca tinha chegado ao Parlamento Europeu como chegou, se não fosse o retweet da Ana. Portanto, a Ana é sempre uma pessoa muito atenta, mesmo muito atenta a estas situações, e hoje em dia obviamente continuam a persistir problemas graves em Timor, os direitos das mulheres, o trabalho infantil, coisas muito complicadas, e que também nos mostra que os processos de libertação, como vai ser o da Ucrânia, não vão ser fáceis, não é nunca fácil, e da Palestina, quando acontecer, também não vai ser fácil. Também há muitas coisas que vão persistir, como vícios de sociedades aprisionadas durante décadas, e este livro é um contributo, acho eu, muito, muito interessante para se perceber porque é que a diplomacia é o único caminho possível, o único mesmo, para tudo. Por muito que nós fiquemos muito irritados e só nos apeteça ver as pessoas que
conduzem estas campanhas de morte, se calhar a receber o mesmo tipo de tratamento que deram aos outros. Não é esse o caminho, e o trabalho da Ana em Timor mostra que não é esse o caminho. O caminho é, obviamente, falar com o diabo. Independentemente dos temas, não os temas, das histórias dos vossos livros, hoje as coisas estão cada vez mais complicadas e está a ser, o fenómeno acaba por estar com uma expansão enorme, não é? Os focos de guerra, os mais refugiados, mais imigrantes, muita imigração, a imigração na Europa, que começa a ter uma reação política muitíssimo violenta. Eu gostava de saber o que a Ana continua, para além da sua intervenção pública, como comentadora e no Twitter, sei que é. Já não estou no Twitter. Mas estou no subterrâneo. Como é que continua a denunciar? Porque Ana Gomes é das pessoas em Portugal que há mais consistentemente denuncia abusos de direitos humanos, abusos de negociatas, tem sempre aquele olhar para o mais frágil e nós estamos sempre à espera de a ouvir. Como é que pretende agora, nesta fase que começa a ficar mais apertada, como é que pretende fazer resistência? Este livro que a Ana escreveu é um livro de resistência. E para provar, deixem-me ler-vos um poema que ela aqui põe, que é de um senhor, Jacques Faumont, Sperlazzo, não é? Sperlazzo, que é um daqueles que se dá o trabalho de ajudar a salvar migrantes lá em Lampedusa, e que mandou este poema que foi recusado para um museu das civilizações na Europa e do Mediterrâneo, em Marselha. O poema chama-se Nossa Senhora das Mantas Isotérmicas. Nossa Senhora das Mantas Isotérmicas, ajudai-nos a permanecer humanos enquanto atiramos bombas, com um breve clique num botão e um bom café na mão. Ajudai-nos a salvar aqueles que não podemos matar com bombardeamentos. E quando os trancamos em centros de detenção, é para cuidar deles, como ordena o Deus dos exércitos. Nossa Senhora das Mantas Isotérmicas, ajudai-nos a manter o silêncio, enquanto eles são deixados no campo a trabalhar por alguns euros por dia. E quando são espancados pela nossa polícia para lhes ficarem com as impressões digitais. Nossa Senhora das Mantas Isotérmicas, dai-nos a nossa ração diária de emoção para que nos sintamos melhor. Teremos com as nossas lágrimas lançado a semente da esperança. Nossa Senhora das Mantas Isotérmicas, santificai para sempre a arte daqueles que nos ajudam a manter a linha. Nossa Senhora das Mantas Isotérmicas, ajudai-nos também a ganhar alguma coisa com isto, que nem só de pão viveremos, pois do tumulto sabe-se que um prato de massa ajuda a recuperar. Eu acho que ler poemas como este, escrever poemas como este, é um ato de resistência. É um ato de resistência não só que se passava nesta altura em Itália, em Lampedusa, e isto não é antigo, é de 24, o livro é, e algumas dos relatos da Ana começam em 2013 e vêm até 2024. E nós estamos a viver isto aqui em Portugal em 2025, num país tradicionalmente exportador de imigrantes, não é? E que tem hoje muitos imigrantes a fundarem com aqueles que querem cair em cima dos imigrantes, como eles. Por razões que a gente compreende e que têm muito a ver com políticas erradas que se têm que mudar, porque senão se geram estas reações. Mas em que a solidariedade devia imperar. Por exemplo, no momento em que eu, quando vinha hoje para aqui, estava a ouvir na rádio que o partido da extrema-direita quer abrir uma comissão de inquérito sobre
a lei da nacionalidade, obviamente, está a pensar nos imigrantes pobres, nos refugiados pobres. Os ricos, eles não cuidam. Os ricos, há décadas para cá, e se houve alguém que denunciou isso, fui eu. Os chamados vistos golden, ou o esquema perverso de concessão da nacionalidade, não é aos sefarditas. Não tenho nada contra isso, pelo contrário, acho que é mais que justo que nós reparemos em relação aos sefarditas, mas em relação aos que são realmente sefarditas, num processo que o Estado devia ter controlado, e não num esquema que abandalhou de propósito para dar negócio a alguns e que equivaleu a termos 160 mil, no mínimo, israelitas naturalizados portugueses. Num esquema de negócio que leva um oligarca sinistro sob sanções da União Europeia, chamado Roman Abramovich, sob sanções por causa da invasão russa da Ucrânia, a estar isento das ditas sanções, das primeiras listas de sanções, porque era português com nacionalidade concedida em 2 meses. A GE fez uma comunicação à Procuradoria-Geral da República, com elementos que me foram mandados por alguém, eu não sei de quem são, quem é que nos mandou, mas eram elementos tão consistentes que eu achei que não podia ficar sentado em cima daquilo e mandei ao DCA. E o DCA atuou. E até houve presos, o Rabi, da comunidade israelita do Porto e não sei. E depois ficou tudo em águas de bacalhau até hoje. E porquê? Porque só se preocupam com a nacionalidade dos, ou com os direitos de residência, ou dos pobres. Dos ricos, não há problema nenhum, como diz o poema, nós também queremos ganhar alguma coisa com isto. E de facto é desta hipocrisia sinistra. Em particular daqueles que invocam Deus, a religião, será mais o quê? De que fala este livro. Isto é uma... Há aqui páginas que me envergonham. Já me envergonhavam como europeia, e eu sou europeísta, e cada vez sou mais europeísta, porque acho que é pela Europa que a gente se pode lavar e pode regular uma série de questões. Ao mesmo tempo sou a maior crítica, não sou beata, e sou, portanto, a maior crítica desta Europa que não vive de acordo com os seus princípios e valores e que os perverte todos os dias neste esquema de, por exemplo, externalizar as responsabilidades em relação a migrantes, dar aos líbios as informações para eles irem lá e afogarem os migrantes, ou como diz a Ana, também escreve aqui, os cemitérios estão debaixo d'água. Em Lampedusa os cemitérios estão debaixo d'água. Eu não sei como é que há pessoas que podem ir fazer férias no Mediterrâneo, sabendo que há milhares e milhares de pessoas, nos últimos anos, falando dos séculos que estão para trás, que explicam a composição daquelas águas e o calorzinho daquelas águas. E eu devo dizer que também sou particularmente sensível aos exemplos de vida que a Ana aqui refere, a partir do qual ela constrói tanto livro. Com os 2 eritreus, eu sou uma das deputadas europeias que se bateu pela libertação do Dawit Isaak, que aqui fala, que já deve ter morrido nas prisões da Eritreia. Eu fui relatora da União Europeia para a Etiópia, andei muito pela Etiópia, e a história destes eritreus é a mesma da Etiópia, e os etíopes, e eles todos passavam pela Etiópia para poder chegar ao Sudão e depois chegar à Líbia e depois chegar a qualquer lado. E não me vou esquecer de quando fui visitar aquele campo que chamavam a Selva, junto do Afro, campos de refugiados selvagens, digamos, junto do Afro, pessoas que queriam sobretudo passar para a Grã-Bretanha, tinham famílias lá. E estou a andar nesse campo que se chamava a Selva, de barraquinhas, muito piores do que estas barraquinhas aqui da Feira do Livro. Tomaram eles ter essas barraquinhas, um barro de lata no fundo, e de repente vejo uma porta lindíssima de madeira, toda trabalhada, e à conta disso vou ver o que é, e no fundo é uma espécie de restaurante dos refugiados. E olho lá para dentro e está uma bandeira portuguesa pendurada. Bem, é claro que tinha a ver com o futebol. Mas eu entrei lá dentro à conta disso e
fui falar com os refugiados, que eram os empresários daquela barraca, restaurante no campo de refugiados da Selva, e que eram todos etíopes e eritreus e que tinham vindo. Estávamos no período mais fechado da União Europeia a seguir à crise da Síria e já estava a União Europeia a fazer, a senhora Merkel a negociar miseravelmente com o Erdogan para ele não deixar vir os refugiados, portanto, o mesmo esquema de externalização das nossas responsabilidades. E esses refugiados eritreus e etíopes que estavam ali à espera da oportunidade de passar para a Grã-Bretanha tinham saído da Etiópia há 3 meses. Tinham tido sorte, tinham conseguido chegar ali em 3 meses. Não vou esquecer também de uma missão que eu fiz do Parlamento Europeu à Suécia, Malmö, no sul da Suécia, em que eu tive polícias suecos a chorarem à nossa frente, a dizerem que fomos desviados das nossas tarefas normais para fazer o controle da fronteira, sobretudo a ponte que há entre Copenhaga e Malmö, e fazer o controle dos caminhões, porque eles calculavam que muitos dos refugiados viessem através desse esquema. E tivemos lá a ver como é que eles faziam o controle dos caminhões, com espelhos e 30 por uma linha. Depois fomos visitar o centro de refugiados e nesse dia havia 30 refugiados, dos quais 5 ou 6 etíopes e eritreus, e obviamente não tinham vindo de helicóptero. Tinham vindo exatamente nesses caminhões, porque por mais polícias que ponham, obviamente não é possível controlar tudo. E as pessoas, o engenho faz-las vir à procura de uma vida melhor, naturalmente em países onde há emprego, onde há possibilidades. E a Ana demonstra, até por estas histórias de vida, como estas pessoas que ela fala, o Sol Manuel Adal, têm um papel extraordinário de integração na Suécia, porque obviamente os que vêm são os melhores, são os mais capazes, são os mais ousados, são os mais determinados. É absurdo estar a escorraçá-los. É absurdo estar a mantê-los nesta situação de indignidade, como acontece hoje em Portugal, de não terem documentos. Porque não há pessoas ilegais, não há imigrantes ilegais, há pessoas sem documento. Os nossos imigrantes não eram ilegais, não são ilegítimos por isso, indo como eles foram ao salto pelas fronteiras da Espanha e da França e da Alemanha para chegar onde foram e se integrarem. Eram tão válidos, tão legítimos como outros quaisquer. A questão era terem, de facto, as condições para se integrar. Integração é que é a palavra. E o princípio da integração é legalização, documentação, que é exatamente o que não temos no nosso país, e daí esta indignidade terrível, que obviamente serve um propósito, que é, como também a Ana, a certa altura, explica aqui, que é fazer as pessoas trabalhar por pouco dinheiro e assim manter os salários de todos, incluindo os que cá já estão, os portugueses, baixos. Porque, obviamente, esse é o propósito. E é por isso que eu acho que sim, temos que resistir, e eu aproveito todas as oportunidades, incluindo esta, para fazer o que acho que é preciso fazer. Eu não tenho mais nada a dizer, Só que as pessoas não escolhem onde nascem, acho que é uma coisa que eu digo muito. Se eu tive a oportunidade de ir para Londres 5 anos e nunca ninguém me perguntou absolutamente nada, eu não fugi de uma guerra, não fugi da fome, não fugi de nenhum tipo de violência e, no entanto, pude melhorar a minha vida durante o tempo da Troika e não consigo perceber porque é que aos outros nós não reconhecemos a mesma necessidade. Eu nem sequer acho que eles tenham necessariamente a fugir de nada de especial. Podem só querer procurar uma vida melhor em Portugal, em Espanha, onde quiserem, como eu procurei em Londres. Eu não me canso de perguntar às pessoas que me falam, nós recebemos, a Ana deve receber muito mais hate mail do que eu, mas muito mais. Mas as pessoas que me perguntam, então e porquê que me acusam de defender imigrantes e tudo isso? Nunca ninguém me consegue responder porque é que eu tenho mais direitos de ir a algum lado do que eles. Nunca ninguém me consegue responder isso. Porquê? Porque o que eles vão dizer e o que essas pessoas acham é porque sou branco. Só que não me dizem, não tenho coragem de dizer isso, mas é isso. Porque é a única coisa que me distingue
uma pessoa que tirou um curso na Troika, que foi o meu caso, eu acabei o meu curso no primeiro ano da Troika, 300 mil pessoas saíram daqui à procura de trabalho. Sem problema. Não se falava disso em Londres, não se falava disso nos Países Baixos. Foi muito fácil para mim encontrar emprego, para mim, para qualquer italiano, grego, espanhol, que foram as nações que talvez estivessem mais complicadas na altura, que encontraram trabalho em Londres. A facilidade era do género, trabalhava aqui, ia passar um mês ao Vietnã com o dinheiro e voltava e tinha um trabalho ao lado, que há muito emprego em hotelaria em Londres. Eu estou a falar de trabalhos normais, não estou a falar... E eu não consigo perceber porque é que eu tivesse a possibilidade de ganhar em libras e viajar pelo mundo inteiro, mas o resto das pessoas, por serem do Indostão, ou do Afeganistão, ou da Síria, não devem ter. Eu não vejo nenhuma razão para isso, além daquela que ninguém quer falar, que é racismo. Porque eu não consigo mesmo encontrar outra. E nunca ninguém também me conseguiu dizer outra. Porque é que as pessoas não têm direito... Se cometerem crimes, não é ficar... Não é vir para cá com crimes, ou com cadastros, ou com... Obviamente que não. Só que quem tem trabalho e paga os impostos é igual legalmente a qualquer português, certo? Deveria ser, acho eu. A propósito, os cadastros, eles valem o que valem em alguns países. Claro, compra-se um cadastro, compra-se uma certidão a dizer que se tem o cadastro livre. É de careta. Ou que não se tem. Ou alguém pode dizer, há polícia para fazer um cadastro, que aquela pessoa... Estão aí a fazer não controlaram os cadastros. A questão é... há muitos certificados que valem pelos escritos, não é? E o mais importante é a atuação da pessoa. Mas eu já agora aproveito para dizer, hoje também comecei o dia a receber uma mensagem, as de ódio, devo receber imensas, incluindo nas redes sociais. Já não estou no Twitter, sei por razões óbvias, mas estou noutras, Blue Sky e Threads. De qualquer maneira, habituei-me a não ler o hate mail para não me chatear. Podem mandar o que quiserem, estão nas tintas. Agora, há outras mensagens a que eu estou atenta e hoje comecei o dia com uma mensagem que vos quero dar conta de alguém, que eu nem sei bem quem é, mas que me mandou a mim e a milhares de outras pessoas, suponho, mas também partilho com vocês, uma mensagem a dizer que aquelas pessoas, aqueles refugiados tiveram semanas ou meses ali junto da Igreja dos Anjos sem alojamento, até que finalmente, num dia 5 de outubro, lhes foi encontrado alojamento pela Câmara de Lisboa, acabam de receber todas as indicações de que não vão ser legalizados e que têm que ser deportados. E a única maneira de contestarem, alguns deles já têm a vida organizada, é naturalmente recorrerem aos tribunais e ao processo. Há quem esteja a dar apoio judicialmente, mas essas ações custam dinheiro e, portanto, eles precisam de contribuições. Informem-se, quem souber os meus contactos, eu distribuo a indicação da conta bancária para onde todos podemos contribuir para ajudar esses migrantes que querem ficar no nosso país, que já estão bastante bem integrados. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana. Ana, vamos agora a seguir, vai ali para o pavilhão da Tinta da China dar autógrafos, e tu se calhar também, se alguém quiser, porque a Ana já lá esteve e pode continuar, é ótima companhia, se não tivesse mais eu queria agradecer a todos a vossa presença e dizer que as nossas autoras estarão ali agora a assinar e conversar com quem aparecer. Muito obrigada. Obrigada. Alguém é sempre uma coisa.